E aí, seus reactors, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Futirinhas Reacts. Reacts do Futirinhas, na verdade, né? Peço seu like, sua inscrição é muito importante. Deixa aí nos comentários sugestões de outros reacts pra fazer. E aqui mais uma repetição de canal, né? Novamente o Futidocs. Dessa vez falando sobre a destruição da seleção brasileira, né? E uma capa bem emblemática ali. Pelo menos a que me impactou, né? Fez aquela sugestão de 3 capas. A que me impactou mais é a do Pelé 62 e do Neymar 2022. Foi o que me fez clicar. Peguei o vídeo e vamos reagir juntos a ele, né? Não vi o vídeo, tá? Não vi nada antes, então a gente vai ver juntos. É inédito pra mim, inédito pra você, tá certo? Mas fica aí a recomendação do Futidocs, o link tá aí na descrição, tá certo? O link do vídeo, o link do canal dele. Acompanhe, vá lá assistir, que tem vídeos muito bons, tá bom? Beleza? Então vamos começar aqui o nosso só da nossa reação. Tá certo? Um beijo para todos e boa sorte para todos nós. Que Deus abençoe e seja o que Deus quiser, meu irmão. Bora lá. Você consegue imaginar o Rei Pelé apontando o dedo para a cara de um torcedor e dando uma lição de moral? É a do Danilo, né? E quanto ao Cafu, você consegue imaginar? Lúcio? Dunga? Pois é, mas para o capitão Danilo, abaixar a cabeça e ir para o vestiário depois de um jogo ridículo pela seleção não era uma opção. Você deve estar se perguntando, tá, mas foi isso que destruiu a seleção brasileira? E para realmente responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. A história das vitórias do Brasil nas Copas do Mundo começa em 1958, na Suécia. Naquela época, o futebol brasileiro ainda não tinha mostrado ao mundo seu verdadeiro potencial. Mas tudo mudou com a chegada de um menino negro do interior de Minas Gerais chamado Pelé. Com apenas 17 anos, Pelé iluminou os campos suecos com a sua habilidade e técnica. Ao lado de craques como Garrincha, Didi e Vavá, o Brasil encantou o mundo com seu estilo de jogo ofensivo e criativo. A final contra a Suécia foi um espetáculo, com Pelé marcando 2 gols na vitória por 5-2. Foi o início de uma era de ouro para o futebol brasileiro, uma época em que a seleção brasileira começou a se tornar sinônimo de excelência e beleza no futebol. A campanha vitoriosa continuou em 1962, no Chile. Mesmo sem Pelé, que se lesionou no início do torneio, a seleção brasileira mostrou sua profundidade e talento. Garrincha, o anjo das pernas tortas, assumiu o protagonismo, levando o Brasil a mais uma conquista. A final contra a Tchecoslováquia foi mais uma exibição de futebol arte, com o Brasil vencendo por 3-1. A dupla de 1958... Só um detalhe aí, o Garrincha não deveria ter jogado a final, tá? Ele foi expulso na semi. A CBD conseguiu um efeito suspensivo e ele jogou a final contra a Tchecoslováquia, tá? Mas ele não deveria ter jogado a final, não. O Brasil deu uma... Fora que o Brasil também foi beneficiado no jogo contra a Espanha. Não tô jogando contra aqui, só tô lembrando. São histórias. No jogo contra a Espanha, o Nilton Santos fez um pênalti. Eu não lembro se foi no Paco Gento, mas fez um pênalti no Espanhol. E, obviamente, né, outras paradas, mas tem imagens do lance. Ele dá um passo pra fora, apontando que tinha feito falta. E o juiz dá a falta, cara. Ele não marca o pênalti. Né? Enfim, a Espanha foi prejudicada contra o Brasil na Copa de 62, né? Em 1962, colocou o Brasil como uma verdadeira potência no futebol mundial. Um time que não apenas vencia, mas encantava e inspirava todos que assistiam. Se 1958 e 1962 estabeleceram o Brasil como uma potência, 1970 cimentou seu lugar na história como a maior seleção de todos os tempos. É a maior seleção de todos os tempos. Só um detalhe também. Pelé e Garrincha jogando juntos pela seleção brasileira nunca perderam um jogo. Nunca. Tá? Em 66 o Brasil perde 2 partidas, né? Para a Hungria e para Portugal, mas em uma delas não tinha Garrincha e outra delas não tinha o Pelé. Tá? Porque o Pelé se machucou, apanhou muito contra a seleção portuguesa e contra a Bulgária naquela Copa, né? No jogo contra a Bulgária o Brasil venceu 2-0, um gol de cada um inclusive, né? E foi a última partida deles pela seleção brasileira atuando juntos, né, como dupla. No México, sob o comando de Zagallo, a seleção brasileira apresentou um futebol que beirava a perfeição, com um verdadeiro esquadrão composto por Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e Carlos Alberto. O time era um show de habilidade e tática. Cada jogo era uma exibição de técnica e de paixão. A final contra a Itália, vencida por 4-1, foi a coroação de uma campanha impecável. O gol de Carlos Alberto, após uma jogada coletiva brilhante iniciada pelo Clodoaldo, é até hoje considerado o gol mais lindo da história das Copas do Mundo.
O esquadrão de 70 não apenas venceu, mas redefiniu o que significava jogar futebol. Após 24 anos sem conquistas, a seleção voltou ao topo do mundo em 1994, nos Estados Unidos. O time comandado por Carlos Alberto Parreira era uma mistura de talento ofensivo e solidez defensiva. Romário e Bebeto formaram uma das duplas de ataque mais letais da história, enquanto Dunga, o volante que mais acertou passes na história das Copas do Mundo, e Mauro Silva garantiam a segurança do meio-campo. A campanha no solo americano foi marcada por jogos duros e emocionantes. A final contra a Itália foi um teste de nervos, decidido nos pênaltis após um empate sem gols. Quando Roberto Baggio errou a cobrança decisiva, a alegria e a euforia tomaram conta do Brasil. O tetra era finalmente nosso depois de 24 anos, e uma nova geração de torcedores pôde finalmente celebrar o retorno da seleção brasileira ao topo. A Copa do Mundo de 2002, realizada na Coreia do Sul e no Japão, trouxe de volta o esplendor perdido em 1998 e a alegria do futebol brasileiro. Sob a batuta de Felipão, o Brasil apresentou um time repleto de talentos e com uma vontade inabalável de vencer. Ronaldo, que tinha sofrido uma lesão grave que quase acabou com a sua carreira, fez um retorno triunfal liderando o Brasil. Ao lado dele, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho criaram jogadas mágicas e decisivas. A final contra a Alemanha foi um espetáculo à parte, com Ronaldo marcando 2 gols na vitória por 2-0. O Brasil se tornou a primeira seleção do mundo e da história a conquistar 5 Copas do Mundo. E a imagem de Ronaldo erguendo a taça com seu sorriso largo ficou eternizada nos corações de todos os amantes de futebol. Vocês sabiam que a primeira erguida de taça na história do futebol foi a seleção brasileira? De 58, com o Bellini, foi sem querer, né? Ele não ergueu pra comemorar, ele ergueu porque os fotógrafos falaram: pô, Bellini, ergue a taça pra gente tirar uma foto. E aí o gesto passou a ser da conquista, mas antes eles só pegavam o troféu e mostravam, né? Então esse gesto surgiu com o Bellini, de erguer a taça. A partir daí, toda a conquista de título passou a alguém erguer a taça. Começou com o Bellini, cara. Na cagada, mas começou lá em 58. Mas foi aqui que tudo começou a ir por água abaixo. A Copa do Mundo de 2006 na Alemanha deveria ter sido mais um capítulo glorioso na rica história da seleção brasileira. Título, né, cara? Afinal, o Brasil chegava como atual campeão, ostentando uma equipe repleta de estrelas de renome mundial. Ronaldinho, Kaká, Ronaldo Fenômeno, Adriano e Roberto Carlos formavam uma equipe que, no papel, era praticamente invencível. A expectativa era alta. Os torcedores acreditavam que o Hexa estava ao nosso alcance, mas o que se desenrolou foi uma série de eventos que levariam a uma das mais dolorosas decepções na história recente do futebol brasileiro. Desde o início da Copa, alguma coisa parecia errada. Apesar de vencer a fase de grupos com relativa tranquilidade, o Brasil não apresentava o futebol dominante que todos esperavam. O time parecia lento, desorganizado e, acima de tudo, complacente. As vitórias contra a Croácia, Austrália e Japão mascararam problemas profundos que se manifestariam de maneira devastadora nas fases eliminatórias. Nas oitavas de final, o Brasil enfrentou o Gana. Apesar da vitória por 3-0, as falhas defensivas e a falta de coesão do time começaram a ficar evidentes. Era como se a magia do futebol brasileiro estivesse desaparecendo, substituída por um jogo previsível e totalmente sem brilho. A atuação de Ronaldinho, eleito o melhor jogador do mundo no ano anterior, foi especialmente decepcionante. O gênio que encantou o mundo no Barcelona parecia uma sombra de si mesmo, incapaz de criar jogadas decisivas. E então vieram as quartas de final contra a França, um déjà-vu amargo da final de 98. Zinedine Zidane, na sua última Copa, comandou o meio-campo francês com maestria, enquanto a seleção brasileira parecia perdida em campo. O gol de Thierry Henry, após uma cobrança de falta perfeita de Zidane, foi o golpe de misericórdia. O Brasil, com todas as suas estrelas, foi eliminado de forma melancólica e também merecida. A apatia do time em campo refletiu uma falta de preparação e um sentimento gigantesco que já estava tudo ganho. O Raymond Domenech, que era o técnico da França naquela ocasião de 2006, ele fala que quando o Parreira coloca o Juninho Pernambucano, ele avisa o time: olha, estão com medo da gente, eles vão ficar com mais medo, vão pra cima deles. Que foi esse discurso com a escalação do Juninho, não que ele tivesse culpa, mas com a escalação do Juninho que fez ele se ligar que o Brasil tava com medo da França. E aí a França, o Zidane, cara, ele fez
naquele jogo, um dos maiores jogos da vida dele, porque ele acabou com o meio campo do Brasil, cara. Ele deu chapéu no Ronaldo, ele driblou o Ronaldinho várias vezes, ele fez o que quis com o Kaká, com o Zé Roberto, mas foi assim, um baile, cara. Um baile, assim, ele acabou com a seleção brasileira mesmo, né? Não fez gol, deu assistência pro gol do Henry, mas foi um show do Zidane, assim, né? E nem sempre é o gol que faz, né? O gol coroa tudo, mas ele acabou com o Brasil. Aquele Mundial do Zidane foi um absurdo, cara. O que se viu após essa eliminação foi um país em choque. Como uma equipe tão talentosa poderia ser eliminada tão facilmente? A resposta estava nas falhas estruturais e na gestão da seleção. A preparação física foi questionável, e o técnico Carlos Alberto Parreira foi criticado por suas escolhas táticas e pela incapacidade de motivar um elenco de estrelas. O elenco foi acusado de estar mais preocupado com os contratos publicitários e festas do que com a própria busca pelo Hexa. A Copa de 2006 marcou o início de uma série de desilusões para os torcedores brasileiros. Foi o começo de uma era onde o Brasil, apesar do seu talento inegável, falhou em entregar os resultados esperados em grandes torneios. A partir daquele momento, o brilho e a invencibilidade da seleção começaram a se desvanecer, deixando um legado de questionamentos e a necessidade de uma profunda reflexão sobre o futuro do futebol brasileiro. Se a eliminação de 2006 foi uma decepção, os anos de 2010 e 2014 trouxeram verdadeiros vexames que deixaram cicatrizes profundas no coração de todos os torcedores brasileiros. Em 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, a seleção brasileira entrou no torneio com grandes esperanças de redenção. Comandado pelo Dunga, o grande capitão do título de 94, a equipe tinha um estilo de jogo pragmático e também disciplinado, que contrastava com a magia e a alegria do futebol brasileiro que todos conheciam e amavam. Tudo bem, a promessa era de que a seriedade traria o Hexa, mas a realidade foi totalmente diferente. Nas quartas de final, o Brasil enfrentou a Holanda. O início do jogo trouxe esperança com um gol de Robinho logo no início, mas a segunda metade foi um desastre. A Holanda virou o jogo com 2 gols e a equipe brasileira perdeu completamente a compostura. A imagem de Felipe Melo sendo expulso após pisar em Robin é emblemática do colapso mental que tomou conta da seleção. A derrota por 2-1 foi um golpe duro, mas a verdadeira humilhação estava por vir 4 anos depois e em casa, aqui no Brasilzão. A Copa do Mundo de 2014 no Brasil deveria ter sido uma... Copa do Mundo de 2010, o Brasil jogou até bem, sabe? O Brasil... Acho que o jogo mais chato foi contra Portugal ali, que foi aquele 0-0 na primeira fase ainda. Mas o Brasil até demonstrou boa capacidade e tal. Era um time mais aguerrido do que técnico. Eu acho que o Dunga teve escolhas ruins. Já fiz alguns vídeos sobre 2010, você pode assistir lá no Futirinha, sabe? Tem mini documentário que eu falo muito sobre. Boto um apanhado de jogadores que poderiam ter ido para aquela Copa. Eu acho que o Dunga... Ele foi muito daquela coisa, é meu time e tal. Acho que o Dunga errou demais em 2010, mas assim, ainda assim era uma boa seleção. Eu acho que a perda do Elano foi imprescindível para a queda da seleção na Copa. Eu acho que o Elano era um jogador chave importantíssimo para fazer aquele time funcionar, porque o Kaká não estava bem. E aí que mora um erro crasso do Dunga para mim ali, era ter levado o Ganso para jogar, para ter um nome a mais ali. Ele não confiava nos meias que ele levou, nem o Kleberson, nem o Júlio Batista. Ele não confiava para botar e resolverem, tanto que quando o Elano machuca, ele bota o Daniel Alves de meia, né? Ele fica alternando em Daniel Alves e Ramires, ele não bota o Júlio Batista para jogar, ou seja, ele não confiava nem no Júlio Batista nem no Kleberson para fazer a função do Elano, né? Então ele errou nessa parte. Mas o primeiro tempo contra a Holanda, cara, o Brasil jogou muita bola. Mas muito, o Brasil jogou muito. O Brasil arregaçou a Holanda. Podia ter saído com 3-4-0 no primeiro tempo, seria nem um absurdo. No segundo tempo, o time entra em frangalhos ali. O segundo tempo é colapso total. Eu acredito que o Brasil passa da Holanda e ele irá até a final, né? Talvez perdesse para a Espanha, que era um time mais acertado, né? Não tão mágico quanto a Espanha de 2012 da Euro, mas era um time bem difícil, né? Casca dura mesmo. Poderia até perder a Copa, mas eu acho que o Brasil poderia ter ido longe em 2010. Eu acho que pesou muito o mental do segundo tempo contra a Holanda, cara. E o Felipe Melo acabou sendo o personagem central, né? Porque ele desvia o braço do Júlio César no soco da falta do Sneijder, né? E depois ele acaba sendo expulso no lance do Robin ali, que total destempero. Tanto que depois disso o Felipe Melo nunca mais jogou pela seleção brasileira, cara. Porque ele era bom, ele jogava bem. O passe do gol do Robinho, inclusive, no primeiro tempo é dele. É um passe em profundidade maravilhoso. Celebração do futebol nacional, sabe? O momento de redenção e de glória. A expectativa era imensa e a equipe, agora sob o comando do lendário Felipão de 2002, carregava a esperança de um país inteiro. Mas o que aconteceu nas semifinais contra a Alemanha foi algo que nenhum torcedor jamais esquecerá.
O jogo no Mineirão começou com um gol cedo dos alemães. O que se seguiu foi um colapso sem precedentes. Em um intervalo de 18 minutos, a Alemanha marcou 5 gols. O Brasil parecia mais uma equipe de amadores, desorganizada e completamente perdida. O placar final de 7-1 foi um massacre, uma humilhação histórica que ecoou pelo país e por todo o planeta. As lágrimas de Davi Luiz e a incredulidade de Júlio César simbolizavam o desespero e a vergonha de uma nação inteira. Para completar esse desastre, o Brasil ainda perdeu a disputa pelo terceiro lugar para a Holanda, com um placar de 3-0, terminando a Copa com 2 derrotas humilhantes consecutivas. Esses vexames de 2010 e 2014 não foram apenas derrotas em campo, foram traumas profundos que fizeram todos se perguntarem: onde está o Brasil de 1970? O que aconteceu com o jogo bonito? Onde estavam a criatividade e a alegria que definiram gerações de jogadores? A sequência de fracassos deixou claro que tinha alguma coisa muito errada. A falta de planejamento, a arrogância e a complacência, além de uma administração problemática na CBF, criaram um ambiente onde o talento não era o suficiente. A nação do futebol tinha caído de joelhos, e o amor do povo pela seleção parecia cada vez menor. Depois do pesadelo de 2014, a Copa do Mundo de 2018 na Rússia trouxe uma nova onda de esperança para o Brasil. Comandada por Tite, um técnico que tinha conquistado respeito e títulos com o Corinthians, incluindo a Libertadores e o Mundial de 2012, a seleção parecia estar no caminho certo para a redenção. O plantel também era promissor, com jovens talentos emergentes como o Coutinho e estrelas experientes como o Neymar, todos prontos para apagar a memória amarga das derrotas. Calma aí, os dois têm a mesma idade, irmão. Os dois tinham 26 anos na época, né? O Coutinho tava na primeira Copa, o Neymar na segunda, mas os dois tinham 26 anos, são de 92. Obviamente o Neymar era a grande estrela, mas o Coutinho era a mesma idade, então o nível de experiência, tirando a Copa do Mundo, era parecido. Anteriores. O Tite trouxe uma disciplina tática e uma mentalidade vencedora à equipe. Sob o seu comando, o Brasil tinha conquistado a vaga para a Copa do Mundo com autoridade, liderando as eliminatórias sul-americanas. Neymar, recuperado de uma lesão séria, era o grande nome do time, apoiado por jogadores como Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e também o Casemiro. A defesa, sólida e bem organizada, contava com a experiência de Thiago Silva e Miranda. O time parecia ter encontrado um equilíbrio entre talento ofensivo e muita solidez defensiva, algo que faltou muito nas campanhas anteriores. A fase de grupos foi promissora, com o Brasil mostrando um futebol consistente e muito eficiente. Após um empate difícil contra a Suíça, vieram as vitórias sobre Costa Rica e a Sérvia, garantindo a liderança do grupo. Contra a Costa Rica o jogo foi bem difícil também, o Brasil fez 2 gols no finalzinho ali, foi um jogo bem difícil porque a Costa Rica, inclusive aqui no Brasil, ela fez uma boa Copa, né? E ela tinha muita força defensiva, né? Inspirada no Keylor Navas, que era um goleiraço, estava numa grande fase, e com uma defesa muito bem montada, né? Então foi defesa contra ataque o tempo inteiro, o Brasil conseguiu furar a retranca no final. Aquele gol do Neymar, por exemplo. Foi um do Neymar e um do Roberto Firmino. Acho que foi um do Neymar e do Firmino, né? O jogo seguinte já foi contra a Sérvia, o Brasil já foi um pouco melhor. Fez uma partida um pouco mais consistente. Nas oitavas de final, uma vitória convincente contra o México reafirmou a confiança da torcida. O Brasil parecia ter reencontrado seu caminho e a esperança do hexacampeonato estava viva. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final quando o Brasil enfrentou a Bélgica. O jogo começou mal, com um gol contra do Fernandinho logo no início, seguido por outro gol de De Bruyne. Apesar de ter saído um gol do Renato Augusto, o Brasil não conseguiu superar a desvantagem e foi eliminado com uma derrota amarga por 2-1. E o ponto aqui, cara, diferente do jogo contra a Holanda, que o Brasil faz um excelente primeiro tempo, contra a Bélgica o Brasil fez um segundo tempo assim que, cara, teve pênalti que não foi marcado, tá bizarro, um em cima do Neymar e um em cima do Gabriel Jesus. 2 pênaltis muito crassos. O do Neymar ele dá uma forçada, eu acho que o juiz pega a raiva ali, né? Mas o do Gabriel Jesus foi muito, muito pênalti. E não foi dado esse pênalti. O Brasil foi muito prejudicado contra a Bélgica, mas fez um excelente segundo tempo, assim, macetou. O Renato Augusto fez o gol, perdeu um outro, assim, que a bola passa raspando na trave. Deu um trabalho pra caramba pro Courtois e acabou derrotado, cara. Mas foi o melhor jogo do Brasil na Copa do Mundo de 2018, foi justamente o jogo contra a Bélgica. Que o Brasil foi melhor que a Bélgica no contexto geral de jogo, né? A gente ficou muito marcado pelo resultado, mas foi uma boa partida da seleção, cara. O Brasil deveria ter vencido aquele jogo, assim, se a justiça do futebol fosse justa, o Brasil devia ter vencido aquela partida, cara. E eu acho que o Brasil tinha chance, sim, de ir até a final. Eu acho que o Brasil era mais forte que as outras seleções. Talvez a França
fosse o grande bicho-papão ali da Copa, né? Talvez pudesse perder para a França, porque afinal o Brasil é freguês da França em mundiais. Tá? Só ganhou em 58, de resto só derrota, só eliminações. Em 86, em 98 a derrota, em 2006 também. Mas era um time forte para ganhar, cara. Né? Pesou muito isso aí, teve todos aqueles memes do Neymar, né? Dele se jogar, dele ficar rolando, etc. Isso também teve um peso grande, repercutiu demais a nível mundial. Depois da Copa do Mundo ainda o Neymar volta lá pra fazer a redenção dele com uma propaganda que foi, puta, um negócio horroroso, cara. Fazer isso fazendo uma propaganda, sabe? Ah, quando eu me levanto, a nação inteira levanta comigo. Pô, mano, não precisava ter sido com uma propaganda, tá? Você pode ganhar dinheiro, né? O problema não é esse. Não tem nada contra ganhar dinheiro, mas assim, esse tipo de postura numa propaganda você podia ter feito diferente, né? Mas vivendo e aprendendo também. A eliminação foi um duro golpe para a torcida brasileira, que via mais uma vez o sonho do Hexa adiado. Essa dor foi agravada pela sensação de que o time tinha potencial para ir mais longe, porém falhou nos momentos decisivos. As críticas se voltaram para o Tite e alguns jogadores, questionando decisões táticas e a preparação mental da equipe para os jogos de alta pressão. Apesar da desilusão, a campanha de 2018 foi um passo na direção certa, mostrando uma evolução em relação ao desastre que aconteceu em 2014. O Brasil tinha reconquistado um pouco do seu respeito no cenário internacional e até ganharia a Copa América no ano seguinte, mas a espera pelo 6º título mundial continuava. E uma parada que eu tenho com o Tite, assim, eu acho um baita treinador, eu acho que ele acertou boas coisas mesmo na seleção, mas tem coisas pra mim que são injustificáveis, cara. A levada do Tyson pra 2018, pra mim é injustificável. Do mesmo jeito que eu falei, pô, o Dunga não confiava no Júlio Batista, o Tite levou o Tyson, mas não confiava nele pra botar em campo. Porque o Neymar, ele tinha se machucado antes, a gente sabia que era bom até ele ser poupado em algum momento ali, tirar ele um pouco em segundo tempo, em algum jogo e tal. E como ele não confiava no Tyson, que era o reserva do Neymar, ele não botava ninguém, né? E ele poderia ter levado algum outro jogador para aquela função, sabe? Para poder ter um respiro pro Neymar mesmo. Esse tipo de coisa do Tite me incomoda bastante. Ele faz isso com o Daniel Alves em 2022 também, sabe? Que, pô, cara, eu não tô nem entrando nos pesares aí do que sucedeu na vida do Daniel Alves, mas do jeito que leva ele pra Copa ali, o cara encostado, mano. O cara tá encostado no Pumas do México, tá ligado? E leva ele pra Copa do Mundo, sabe? Tudo bem, é o lateral reserva, mas foi necessário que jogasse, né? Ele preferiu colocar o Militão de lateral do que colocar o Dani Alves em jogo importante. Por quê? Porque não confiava nele pra botar em jogo importante. Botou no jogo que perdeu pra Camarões no último jogo da primeira fase, né? Com o Brasil já classificado. Sabe? Poderia ter tido uma outra postura, mas foi o que aconteceu. A frustração era palpável, mas tinha uma nova determinação para corrigir os erros e voltar mais forte na próxima oportunidade. A Copa de 2022 no Catar era vista como uma grande chance de redenção do Brasil após a dolorosa eliminação em 2018. A confiança do técnico Tite ainda era forte. Sob sua liderança, a seleção tinha demonstrado consistência nas eliminatórias e também na Copa América, onde conquistou o título em 2019 e chegou na final em 2021. O elenco era um mix promissor de experiência e juventude, com Neymar como a estrela principal, cercado por jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo. Copa América 2021 era pra ter expulso uns 2, 3 da Argentina, de tanto que eles bateram o Neymar de deslealdade mesmo, cara. Assim, de passar do ponto mesmo, bater. E a arbitragem fez vista grossa pra cacete. E a Argentina ganhou, né, graças a Renan Lodi, a Copa América em pleno Brasil. Rafinha e Lucas Paquetá, que tinham mostrado grande potencial nos seus clubes. A fase de grupos foi relativamente tranquila, com vitórias convincentes sobre a Sérvia e Suíça, e uma derrota irrelevante para o Camarões já com a classificação garantida. O Brasil parecia sólido, exibindo um futebol envolvente e uma defesa bem organizada. Nas oitavas de final, o time passou com facilidade pela Coreia do Sul, vencendo por 4-1, e as esperanças do hexacampeonato se renovaram. Mas o sonho começou a desmoronar nas quartas de final contra a Croácia. O Brasil abriu o placar na prorrogação com um gol do Neymar, que igualou inclusive o recorde de Pelé como o maior artilheiro da seleção. Parecia que a classificação estava garantida, mas a Croácia empatou nos minutos finais, levando a decisão para os pênaltis. Foi um golpe gigantesco e mais uma vez o Brasil sucumbiu. Rodrigo, a jovem promessa do Real Madrid, perdeu a sua cobrança e Marquinhos também não conseguiu converter, resultando na eliminação brasileira da Copa do Mundo de 2022. A frustração tomou conta do país. As críticas a Tite e ao elenco foram intensas. Muitos questionaram a preparação psicológica da equipe e as escolhas táticas do treinador. O Brasil mais uma vez falhou em momentos decisivos, revivendo a sensação amarga de oportunidades perdidas. A eliminação deixou um vazio.
E as críticas ao comando de Tite aumentaram exponencialmente. Para piorar a situação, nós assistimos a Argentina, liderada pelo Messi, conquistando o título mundial. Foi um golpe duplo, a decepção de mais um fracasso na busca pelo Hexa e a alegria do principal rival levantando a taça do mundo. O Messi finalmente conquistava seu título mundial, solidificando... Tudo bem que, né, a gente sabe como é que foi a situação, né? Não vou nem diminuir o feito, não, mas, meu amigo, tanto de pênalti que deram pra Argentina nessa Copa do Mundo foi um absurdo, velho. seu lugar na história do futebol, enquanto o Neymar e o Brasil ficavam mais uma vez na sombra do sucesso alheio. A era Tite, que começou com tanta promessa, terminou em decepção, deixando uma sensação de desamparo e uma necessidade urgente de reavaliação CBF, e reconstrução, né? Da CBF. Da CBF. CBF zona, o Brasil... cara. CBF zona, sabendo um ano que o Tite ia sair, não se preparou para trazer um treinador. Ficou nessa conversa de Ancelotti aí e perderam 2 anos. Parabéns aí, CBF, Edinaldo Rodrigues, ó. Show de bola, incompetência de vocês. Entrou na Copa América desse ano de 2024 com grandes expectativas e um desejo de se redimir após as desilusões nas últimas Copas do Mundo. Sob a liderança de um novo técnico, Dorival Júnior, a seleção buscava resgatar a glória perdida e mostrar ao mundo que ainda era dona das 5 estrelas no peito. Ainda é. Porém, o que se viu foi uma série de jogos ridículos que deixaram todos frustrados e questionando o futuro da seleção. A estreia do Brasil na Copa América contra Costa Rica foi cheia de dificuldades. Apesar desse favoritismo, a seleção não conseguiu superar a bem organizada defesa costarriquinha e terminou o jogo com um empate sem gols. Vini Júnior e Rafinha tentaram criar chances, mas faltou efetividade no ataque. O time parecia desorganizado e sem conexão nenhuma, levantando dúvidas sobre a capacidade do Dorival de ser o técnico correto. No segundo jogo, a primeira vitória contundente veio contra o Paraguai, vencendo por 4-1. Vinícius Júnior foi o destaque dessa partida, mostrando um desempenho acima da média pelo que já vinha jogando. E apesar dessa vitória, é importante destacar que o Paraguai era um time fraco, com defesas abertas e muito lentas. Mas mesmo assim, o desempenho do Brasil contra o Paraguai trouxe um alívio momentâneo e que sim, todos devem comemorar. No terceiro jogo contra a Colômbia, foi ladeira abaixo total. O Brasil começou dominando a partida até sair um belíssimo gol de falta do Rafinha. E sabendo que precisava apenas do empate, a seleção colombiana botou pilha e o Brasil comprou. Aproveitando da confusão que os jogadores da seleção brasileira compraram, a Colômbia empatou em 1-1 e dominou totalmente o jogo, deixando o Brasil à mercê de um jogo horrível. A postura do Brasil. A coisa mais medonha que aconteceu, além do pênalti, claro, em Vini Júnior, que o juiz meteu a mão na cara dura, foi o Dorival Júnior tomando decisões totalmente medíocres, como em certos momentos do jogo em que ele colocou o Vinícius Júnior de centroavante e o Rafinha na esquerda cruzando bolas para o Vinícius Júnior, mostrando que o Dorival estava totalmente perdido com um time desorganizado e sem direção. Depois de ver a enorme besteira que fez, Dorival tirou o lateral esquerdo, o Wendel, e só colocou o Endrick aos 40 minutos do segundo tempo, quando o jogo já estava completamente perdido. A seleção, que ficou lançando bolas de um lado para o outro e recuando para o goleiro, viu finalmente o juiz terminar o jogo. Sinceramente, esse foi um dos piores e mais vergonhosos jogos da seleção brasileira dos últimos 20 anos. Mesmo sendo classificado para as quartas de final, a seleção não conseguiu parar de envergonhar os torcedores. O jogo contra o Uruguai foi bem apático, com o Dorival cometendo os mesmos erros do jogo passado e indo mais além. Os 90 minutos terminaram empatados e, como não tinha prorrogação, foi direto para os pênaltis. A cena mais marcante desse espetáculo aconteceu antes da disputa dos pênaltis. Enquanto Bielsa estava de um lado do campo selecionando seus melhores jogadores para as cobranças de pênalti, do outro lado estava Dorival Júnior, onde foi claramente ignorado igual uma criança na rodinha de amigos da escola, tentando conversar com seus jogadores e escolher quem iria começar batendo o primeiro pênalti. E essa era a receita do bolo não só para o fracasso dos últimos 18 anos, mas como também daquele mesmo dia. Éder Militão, que não bate pênaltis nem nos treinos do Real Madrid, foi o primeiro nas cobranças e, claro, ele errou. Quem diria, né? A próxima bola fora veio de um jogador chamado Douglas Luiz. Enquanto isso, o Uruguai, que teve seus melhores batedores escolhidos a dedo por Bielsa, comemorava o último gol de Manuel Ugarte, se classificando para... Bem, o Militão até entendo. Agora, o Douglas Luiz, ele é batedor de bola parada, cara. Faz gol de falta e tal. Bateu na trave. Aí é circunstancial, acontece, tá? Não dá pra tratar todo o erro como uma humilhação, sabe? Eu entendi o propósito do vídeo,
Concordo com boa parte dele, mas você não trata todo o erro como uma humilhação. Você critica porque você se importa, né? Pô, meu irmão, não vira a cara, sabe? Não seja displicente, sabe? Enche o pé. Aquelas coisas que a gente vai poder cobrar como torcedor, sabe? Mas não dá pra tratar todo o erro, toda a derrota, tudo como uma humilhação, um jogo muito feio e tal, porque, né, como eu ponderei aqui em vários momentos, né? Jogo contra a Bélgica, a gente perdeu, mas, pô, o Brasil jogou melhor. Acontece. Perder, gente. Assim, perder faz parte do jogo. Não vai ganhar sempre. Vai perder a maioria, inclusive, né? Em disputa de mata-mata, em Copa do Mundo. O Brasil não venceu a maioria das Copas que disputou. Disputou todas, ganhou 5, mas não ganhou a maioria. Então, perder é mais comum do que ganhar, sabe? Mas pelo que a gente espera de Brasil, a gente espera uma postura mais de protagonista. Uma postura de chamar responsabilidade, de jogar. A seleção brasileira, historicamente, por causa desse moço aqui, muito por causa dele, ela é conhecida como futebol arte. Então, assim, o torcedor brasileiro, ele espera o futebol arte. Ele espera o jogo bonito. Até porque nem sempre os nossos times nos proporcionam esse futebol bonito. Então a gente espera da seleção brasileira, que teoricamente tem os melhores jogadores do mundo, né? E tem, cara, né? De novo, o Brasil, em Champions League, ele é um dos que mais tem representantes, né? Ele é o país que mais tem representantes em todas as finais de Champions League desde 99. É muita coisa. Só o Brasil teve. E, pô, não é um país europeu, é um país da América do Sul. Sempre tem um brasileiro envolvido na final da Liga dos Campeões. Isso tem um peso. Isso é relevância. Então, assim, como é que a gente vai fazer com que essa relevância continue trazendo louros e frutos para a seleção brasileira, né? Por exemplo, quando eu pego, assim, 2006, ali eu considero um vexame. Por quê? Porque a postura não foi condizente com o que a gente tinha em campo. 2010 eu já não considero um vexame, eu considero uma derrota doída, amarga, com escolhas ruins, mas o Brasil tinha condições de pelo menos ser um semifinalista. 2014 foi a melhor campanha do Brasil em termos de resultado e classificação final. O Brasil ficou em quarto lugar. 2006, quartas de final. 2014, quarto lugar. 2018, quartas de final. 2022, quartas de final. Desde o Mundial de 2002, a melhor colocação do Brasil na Copa do Mundo foi 2014, diga-se de passagem, e não foi de perto o melhor desempenho. Em 2018, eu acho que o Brasil devia ter chegado até a final, o Brasil tinha condições de fazer aquela final, tinha condições mesmo, né? O Brasil era mais forte ali ao lado da França, era a melhor seleção, estava em evolução, sabe? Chega no momento contra a Bélgica ali, apesar da derrota, eu acredito que o Brasil iria bem se passasse, acabou eliminado. E em 22 também, cara. O Brasil estava classificado, né? Foi um erro ali muito operacional, né? Aí tem tudo aquela coisa que depois, né? A saída do Tite sem olhar para trás, né? Os caras chorando em campo e indo pro vestiário, a postura da CBF de não ter preparado um substituto desde que o Tite tinha avisado. Tudo isso pesa bastante. E agora vem essa Copa América que dá um choque de realidade, mas principalmente, o principal choque nesse momento é a falta de preparo que a CBF teve para lidar com a situação. Eu não acho o Dorival mau técnico, eu acho que o Dorival começou muito bem, inclusive na seleção brasileira, mas acho que ele errou muito nessa Copa América. As escolhas dele foram muito ruins. O Dorival mostrou mais capacidade contra os times mais fortes, a Inglaterra e a Espanha, que foram finalistas da última Eurocopa. O Brasil jogou bem contra a Inglaterra e venceu, e jogou bem contra a Espanha e deveria ter vencido se não tivesse deliberadamente sido prejudicado naquela partida. Lembra que não tinha VAR? E o Brasil tomou gol e teve pênalti mal marcado contra si. O Brasil deveria ter vencido aquela partida contra a Espanha. Mesmo assim, encontrou forças e conseguiu um empate num jogo muito difícil e jogou bem, sabe? Foi contra a seleção campeã da Euro. Então, assim, tem talento, tem de onde tirar, tem de mais construção. Eu acho que a Copa América tem que servir como um aprendizado pro Dorival Júnior não se negar a ser o que ele tem que ser. O técnico jogando pra frente com vontade de vencer. Não esse técnico medroso que ele foi nos jogos contra a Colômbia e o Uruguai. O Brasil não teve medo da Espanha e não teve medo da Inglaterra, foi ter medo do Uruguai e da Colômbia, cara. Sabe, o Dorival, ele é um grande treinador, mas em muitos momentos da carreira dele, ele tem medo das vitórias, cara. Ele tem medo de encarar o adversário de frente. E eu falo isso com peso no coração, porque ele já fez isso no Santos, já fez isso no Flamengo, fez isso no Palmeiras, ele fez isso no São Paulo. Ele tem, nesses momentos chaves de alguns momentos da carreira dele, de fazer escolhas ruins, em momentos muito importantes, assim. Ele precisa reavaliar essa parte, mas é um grande treinador, cara. É um grande treinador mesmo. A semifinal contra a Colômbia.
E como se um raio não caísse 2 vezes no mesmo lugar, vimos de novo da TV de nossa casa a Argentina levantar mais um caneco e comemorar muito. É a geração dos caras, mano. À medida que a Copa América termina com a Argentina campeã, as esperanças de um resgate glorioso parecem cada vez mais distantes. A falta de coesão tática e as decisões erráticas do técnico Dorival Júnior têm sido alvo de críticas severas. O desempenho apático de jogadores chaves e a incapacidade de se adaptar às adversidades são sinais de uma crise mais profunda na seleção brasileira. Jogadores como Vinícius Júnior, Rodrigo, Paquetá, Rafinha, o Endrick, né, e quem vier aí, eles têm que ter noção que tem que chamar a responsabilidade. Tem que ter noção que tem que botar a bola debaixo do braço e resolver. O Rodrigo, tem uma coisa assim, eu sou hiper fã do Rodrigo, acho um jogador extremamente talentoso, eu acho ele craque mesmo. Só que o Rodrigo, ele tem que se incomodar mais, ele tem que se incomodar mais de não ser cobrado, ele tem que se incomodar mais, porque ele é um jogador importante. Ele tem que se incomodar mais, não tem que ser só o Vinícius Júnior cobrado, o Rodrigo tem que ser cobrado pra caramba também, porque é um jogador importante, ele é titular do Real Madrid, já decidiu jogos importantes pro Real Madrid, junto com o Vinícius Júnior. Então os dois têm que ser cobrados no mesmo nível pra mim. Por mais que o Vinícius Júnior hoje esteja à frente e seja um jogador melhor do que o Rodrigo, ele também tem que ser cobrado. O Rodrigo tem que ser mais protagonista. Já elogiei o Rodrigo em alguns momentos, eu acho que na seleção mesmo o Rodrigo até jogou mais do que o Vinícius Júnior até agora, mas assim, é muito pouco. É só pegar os números do Neymar na idade dos dois e o nível de protagonismo que o Neymar sempre teve e o Vinícius e o Rodrigo não conseguem. Tem que conseguir e tem que fazer por onde. Eles são muito permissivos, né? A briga do Vinícius Júnior com o Thiago Leifert, né? A briga só do Vinícius Júnior com o Thiago, porque o Thiago não fez nada demais. A postura do Vinícius Júnior com o Thiago Leifert foi, assim, deprimente. Pra não dizer suja, cara. O jeito que o Vinícius Júnior lidou com aquela situação ali, de uma crítica totalmente justa, né? Isso também tem que ser, esse poder, essa falta de força mental que os jogadores que nos clubes conseguem e na seleção não conseguem, é uma coisa a ser estudada. Isso precisa ser melhor analisado. A derrota para a Colômbia, em particular, destaca um problema sistêmico que precisa ser resolvido urgentemente. Esse mesmo problema anteriormente era chamado por toda a mídia de Neymar Júnior dependência. Será mesmo? A seleção brasileira que outrora foi... Essa parte aqui é muito culpa de muitos setores da imprensa. Sabe? Assim, eu acho que sempre existiu um pedestal pro Neymar, acho. Eu acho que isso foi ruim em determinados momentos, sim. Porém, uma coisa a gente não pode negar que o Neymar faz. Ele chama a responsabilidade. Sempre. Sempre chamou a responsabilidade, sempre buscou jogo, sempre pecou pelo excesso. O Neymar, com relação a futebol, não só a seleção brasileira, mas no futebol, ele sempre pecou pelo excesso, nunca pela omissão. Isso a gente não pode criticar o Neymar. Ele sempre deu a cara a tapa. Sempre. Independente do clube que ele esteve ou na seleção brasileira. No Santos, no Barcelona, no PSG, e tenho certeza que no Al Hilal também fará, né? Não deu tempo porque se machucou. E na seleção brasileira, sempre deu a cara a tapa. Sempre buscou jogo. Se o jogo não vinha até ele, ele ia até o jogo. Isso sempre foi uma postura do Neymar que muita gente, inclusive da imprensa, senhor Casagrande e outras pessoas aí, sempre criticaram. Eu acho que de verdade o Neymar tem que fazer mais diferença na intermediária pra frente. Mas ele não foge de jogo. E a gente reclamou do cara, sabe? E agora ele é visto como solução de novo. Só que ele tem 32, vai fazer 33 anos em fevereiro. A gente precisa ter alternativas a ele. E eu acho que a gente tem... É o momento de Neymar, né, que a gente mais tem alternativas de fazer essa parceria com ele. Né? Então eu espero agora que o Felipe Coutinho voltando ao Brasil, ele chama a responsabilidade, jogue muito, sangue nos olhos o tempo inteiro, mesmo que não vá pra seleção, mas mostre essa força de vontade. Tá tendo o Estevão aparecendo no Palmeiras, o Matheus Pereira no Cruzeiro, então assim, tem talento. A gente precisa apurar esse talento e fazer com que ele funcione na seleção. Esse é o trabalho tanto da comissão técnica quanto da direção da CBF. Eu confio na comissão técnica, eu não confio na direção da CBF. Sinônimo de futebol arte e vitórias gloriosas, agora se encontra em uma encruzilhada. A Copa América de 2024, que deveria ser um trampolim direto para ressurgimento, tem se mostrado um palco de decepções contínuas. O futuro imediato parece incerto, e a necessidade de uma reavaliação estratégica... Esse cara, ele não tem convicção nenhuma. Isso aqui não tem nada de futebol, esse cara aqui, Edinaldo Rodrigues. Não entende nada de futebol. Ele entende política. A politicagem ele é monstro, né? Mas de futebol esse cara não entende nada. É mais um que tá atrapalhando a seleção. Mais um, tá?
futebolística é mais urgente do que nunca. Os poucos torcedores que ainda mantêm a chama da esperança acesa aguardam ansiosamente por uma reviravolta que devolva o Brasil o antigo status de gigante do futebol mundial. Vou discordar, com todo respeito, o Brasil não deixou de ser gigante no futebol, ele continua sendo gigante, ele ainda é a maior seleção do mundo, mas está numa fase muito complicada, tá? É uma fase complicada, tal qual Brasil pós-Copa de 70 até chegar em 94, ali, principalmente olhando para a Copa de 90, porque você pega no 70, o Brasil foi campeão, 74 o Brasil ficou na quarta posição, 78 na terceira, roubado pela Argentina, o Brasil podia ter ido até aquela final, poderia ter perdido para a Holanda, mas teoricamente iria até a final, mas deu-se um jeito ali na Copa na Argentina de roubar o Brasil ali naquela situação, principalmente o jogo Argentina e Peru, a gente sabe muito bem. 82 o Brasil jogou muita bola e acabou eliminado, né, pelas circunstâncias do que é o futebol, nem sempre o melhor time vence, a Itália venceu, que era uma grande seleção, acabou campeã daquela Copa, mas acabou ganhando a seleção brasileira num jogo que o Brasil poderia ter vencido com tranquilidade também, criou chances para isso, mas acabou perdendo por 3-2. 86 o Brasil fez uma boa Copa, apesar das dificuldades, chega ali eliminado pela França nos pênaltis, né? Toda aquela coisa, podia ter ganhado o jogo, o Zico perdeu o pênalti na prorrogação, né? Também tem um peso, o Brasil poderia ter ido um pouco mais longe. 90 foi, acho que, a seleção que mais decepcionou daquela geração, desde 70 até 94, que foi 90, o Brasil foi eliminado nas oitavas de final para a Argentina no único jogo que jogou bem, justamente o jogo que perdeu, que foi para a Argentina de 1-0 o gol do Canija. Aí, 94 campeão, 98 vice, 2002 campeão, e agora um novo hiato, de 24 anos novamente. Eu não sei se o Brasil vai ganhar a próxima Copa. A tendência, pelo momento, é que não vença, mas talento tem. É trabalhar esse talento, trabalhar a geração, né? Preparar, saber fazer a transição de gerações, o que não foi feito com o Neymar, cara. O Neymar, ele pega uma transição de geração muito mal feita, porque os jogadores que deveriam fazer essa transição de geração, Kaká, Robinho, Ronaldinho Gaúcho, eles não estavam mais na seleção. O Robinho jogou um pouquinho com o Neymar logo que ele chega na seleção. Robinho é convocado depois da Copa de 2010, permanece um tempo na seleção, mas logo está fora, né? Aí fica só o Neymar. Depois o Kaká vem um pouquinho, o Ronaldinho joga um jogo ou dois e não vem mais. Então assim, o Neymar, ele não teve essa passagem de bastão. Em 2014 não tinha ninguém desses caras para dividir esse protagonismo com ele. Ele já chega na seleção de 2014 tendo que ser o cara, e ele mas ele se machuca contra a Colômbia, mas assim, não tinha mais ninguém. Imagina se a gente tivesse o Adriano, por exemplo, né? O Adriano que já não tava mais em 2014, nem jogava mais bola, mas era um cara que estaria com 32 anos ali e podia estar na Copa do Mundo. O Kaká teria 32 anos e podia estar na Copa do Mundo, né? O Robinho tinha 30 anos e podia estar na Copa do Mundo. Por que esses caras não estavam? Por que eles não conseguiram chegar na Copa do Mundo? Qual que foi o problema disso tudo? Então, eram caras que poderiam ter essa passagem de bastão para o Neymar ter mais estofo para as próximas Copas do Mundo, né? E eu acho que isso foi muito mal feito. Então, o Neymar perdeu muito nessa parte. Fora esse protagonismo único de ser esse cara sozinho, né? O Romário teve o Bebeto para dividir esse protagonismo. O Ronaldo teve o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho para dividir esse protagonismo. O Ronaldinho Gaúcho teve esses caras também. O Neymar ficou sozinho. E isso é uma coisa sintomática, né? Por que isso aconteceu? Agora o Neymar foi ter um pouquinho com o Vinícius Júnior, né? Então o Vinícius, ele precisa ser esse cara também. Porque, invariavelmente, ele vai ser o protagonista e o Neymar vai ser o coadjuvante dele. Isso não é problema nenhum, desde que a seleção se beneficie dessa situação. Enquanto isso, do outro lado da torcida, cria-se uma forte corrente de pensamento. A seleção brasileira está morta e nunca mais levantará uma taça do mundo. Calma, torcedor. Calma. Eu não acho que é assim, mas eu entendo a frustração, eu também tô frustrado, eu que gosto de seleção, já falei várias vezes, eu me frustro, eu me incomodo, mas assim, até quem odeia se importa, tá? Quem não liga é indiferente. A maioria das pessoas que dizem não ligar, elas ligam. Porque quem não liga é indiferente, tanto faz, se perde, se ganha, se acompanha ou não. Eu sou torcedor mesmo, então eu vejo amistoso, acompanho todas as convocações, eu opino, tenho minha opinião sobre, eu discuto, eu reclamo, porque eu tô torcendo, sabe? Eu torço pra seleção brasileira, independente de tudo que tenha acontecido no passado. A CBF já prejudicou meu time com convocações, inclusive de Libertadores. O Santos foi prejudicado pra caramba em 2005 pela CBF Parreira, justificando o justificável. Já deixei de jogar em um jogo, poderia ter tirado dos dois, contra o Atlético Paranaense, inclusive, sabe?
já teve momentos assim, de 5, 6 jogadores sendo convocados ali, perder rodadas, o Neymar mesmo, cara, 2012, o Santos tinha plenas condições de ser campeão brasileiro e a CBF tira o Neymar para fazer amistoso caça-níquel, mais da metade do Campeonato Brasileiro e assim, o desempenho do time sem o Neymar, que é o principal jogador do Brasil e top 10 do mundo naquela temporada. O Neymar foi top 10 do mundo naquela temporada em 2012, na Bola de Ouro e no The Best. O Santos ficou sem ele, né? O Santos pagando o salário do cara sem poder usar porque a CBF levava para amistoso caça-níquel. Então eu tive muito isso, mas mesmo assim eu sempre torci, cara, sempre torci. Sem falar da Libertadores 2012 lá, com o André Sanches fazendo ser convocado os jogadores do Santos e não convocar nenhum do Corinthians para disputa dos times na Libertadores, né? Voltando dias antes ali, dizendo que tinha plenas condições de voltar e se preparar para o jogo, e do Corinthians não levou ninguém, mesmo que alguns merecessem, como o Paulinho, por exemplo, né, que não foi convocado, ficou só focando no treinamento ali para enfrentar os jogos de Libertadores. Tudo isso tem um peso muito grande, eu lembro bastante, mas mesmo assim, apesar de todos esses pesares e das pessoas envolvidas, eu sempre tentei não misturar as coisas, porque eu acho que a instituição, seleção brasileira, ela representa muito mais do que as pessoas que estão lá dentro, que apesar de serem bem sujas em vários momentos da história, elas não conseguem, por mais que tentem, manchar a história toda da seleção, cara. E meu time, ele tá diretamente envolvido com isso, né, cara? O maior jogador da maior seleção de todos os tempos foi o camisa 10 do meu time, que é o maior jogador da história do futebol. Então não tenho como descolar, sabe? Então eu torço mesmo, continuo torcendo, vou continuar torcendo. Isso é uma coisa minha pessoal, mas eu acredito que tem muita gente que se identifica com isso. Enfim, quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? Deixa outras sugestões de reacts aqui pra gente assistir juntos e comentar acerca disso. O vídeo original, o link está aqui. Obrigado Futidocs aí por deixar eu reagir a esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu.